Boa tarde, está no ar a segunda edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde a você. Hoje é terça-feira, dia 20 de outubro. Você vai ver nesta edição que os Estados Unidos já colheram 77% da área semeada com soja na temporada 15-16. Termina hoje o vazio sanitário do feijão no Distrito Federal, Goiás e também Minas Gerais. Você vai saber hoje do volume de exportações de café e também o que foi de recursos, o faturamento com o café no acumulado do ano. E ainda nesta edição, números das exportações de trigo dos Estados Unidos que seguem muito ruins. Mercado físico, mercado futuro, o que você precisa saber a partir de agora é o Agricultura BR no ar. O mercado futuro dos grãos opera em alta nesta terça-feira em Chicago, como é o caso da soja, que até pouco vinha em campo positivo. É isso, Juliana. Olha, e depois de ter apresentado números ontem que mostram que está bem adiantada a colheita de soja dos Estados Unidos, muito rápida, hoje os números vêm em alta, inclusive trazendo a soja de novo nas posições de mais curto prazo, acima da marca de $9 por bushel. Posição de novembro é negociada $9,01. 1 cento mais 25 agora, aumentou a alta, 1,15% de alta, é o valor mais alto negociado no dia. Janeiro de 2016, $9,06 por bushel, agora caiu um pouco, $9,05 mais 50 por bushel, alta de 1,14%. Março de 2016, $9,08 mais 50, a alta é de 1,08%. Maio de 2016, $9,12 mais 25 por bushel, alta de 1,02%. Soja está aí, o mercado está vivo, está funcionando, então vão mudando os números, mas a alta hoje é em torno de 1%, um pouco acima disso, trazendo as posições mais uma vez acima da marca de $9. Aqui no Brasil, o dólar hoje já oscilou bastante ao longo da manhã de terça-feira. Ora operava em baixa, ora em alta, frente ao fechamento de ontem. Ontem, pelo segundo dia seguido aqui no Brasil, a moeda americana fechou em alta, o valor de R$ 3,87. Vamos acompanhar os negócios de hoje, então veja com a gente agora a moeda americana operando neste momento em baixa aqui no Brasil. A queda é muito leve, de apenas 0,07%, opera quase que na estabilidade, também a R$ 3,87 mesmo valor em relação ao fechamento de ontem, apenas com uma variação de mais 5. Você acompanha que essa oscilação é muito leve. Ao longo da edição, a gente traz para você as últimas negociações com o dólar. E olha só, os Estados Unidos já tiveram uma forte colheita de soja, já atinge 77% de toda a área semeada com a oleaginosa. É o destaque de agora na Agricultura BR, tem um avanço muito forte. Semana passada, na segunda-feira passada, os americanos trouxeram, aconteceu na terça-feira, na semana, o relatório, mas traziam um avanço de 62% de colheita sobre a área semeada com soja. Essa semana veio para 77%, o que significa que os norte-americanos já colocaram mais de 80 milhões de toneladas no mercado, ou retiraram dos campos mais de 80 milhões de toneladas de soja. É o que você confere agora no Agricultura BR, começando pela projeção norte-americana de produção. A projeção do mês de outubro, no começo de outubro, trazia os números para 105 milhões e 800 mil toneladas, abaixo do que vinha sendo previsto anteriormente. Setembro previa pouco mais de 107 milhões, agora abaixo de 106 milhões de toneladas. E até o momento, os americanos tiraram mais de 80 milhões, 81 milhões e 500 mil toneladas, 77% dos quase 34 milhões de hectares que foram cultivados com soja na temporada 15-16. Mudando aqui a análise gráfica, nós temos uma outra situação, mostra o que ocorreu nas últimas 5 semanas da temporada americana, acompanhamento de lavoura, mostra que na semana passada, como eu havia dito, eram 62% da área colhida, agora chega a 77% de toda a área que foi cultivada com a soja. Essa terceira semana tem o terceiro maior resultado para essa terceira semana da história. Portanto, vem muito rápida a colheita de soja nos Estados Unidos, mostrando que a lavoura americana teve um bom desempenho e os resultados estão aparecendo agora. Os norte-americanos, mesmo com um avanço da colheita muito rápido, hoje a Bolsa opera em alta. Normalmente isso traria até um impacto negativo, mas trouxe um impacto positivo. O mercado vem em alta nesta terça-feira.
produtores mineiros estão à espera da chuva para dar início ao plantio da nova temporada. A previsão era começar os trabalhos na segunda quinzena deste mês de outubro, mas pela previsão dos meteorologistas, a chuva pode demorar a chegar. Com a terra praticamente pronta, seu Pedro só aguarda a chuva para começar o plantio. Serão 800 hectares de soja e para essa safra ele está mais otimista em relação ao clima. Agora é terminar essa última gradagem leve, né? Para dar mais uma acertada no terreno e esperar que a chuva afirme. A chuva firmando, a semente já está caindo no chão. A expectativa é que a chuva viesse nesse início da segunda quinzena de outubro. Mas, segundo a meteorologista, os produtores terão que esperar mais um pouco. No mapa, nenhuma indicação de chuva na região do Triângulo Mineiro. Segundo este especialista, as primeiras precipitações devem ocorrer no fim do mês. Nós temos que aguardar a coluna troposférica ficar carregada de água. Isso só vai acontecer depois do dia 25. Lá para o dia 22, 23 começa a mudança, a formação do ciclone que vai puxar os jatos de baixos níveis e do dia 25 em diante, a qualquer momento, aqui na parte leste do triângulo, a gente terá chuva. Agora, na parte oeste, a chuva veio um pouquinho antes. A boa notícia é que, apesar de vir um pouco depois do esperado, a chuva deve ser bem regular no mês de novembro. As chuvas vêm no final do mês de outubro e continuam novembro adentro. E novembro será um mês muito chuvoso, principalmente para a parte oeste do triângulo. A parte leste, as chuvas não serão tão volumosas e não tão abundantes, mas vai chover bem. Apesar do clima favorável nesse início de plantio e da previsão de chuvas regulares no próximo mês, os produtores devem ficar atentos, porque há possibilidade de veranico no mês de dezembro. A meteorologista explica que o clima tem influência do El Niño, fenômeno caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, que poderá afetar o clima, mudando os padrões do vento e influenciando os regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes médias. Este anticiclone, formado em nível médio devido à presença do El Niño, ele cria essa massa de ar quente e seca e ela não faz troca com outros elementos. Então ela barra muito a entrada das frentes frias que chegam até o sul de São Paulo, saem para o oceano e não chegam por aqui. Mas as nossas chuvas aqui, elas vêm dos jatos de baixos níveis. Então é preciso que eles sejam puxados através de um ciclone, ou seja, uma baixa pressão ali no Chaco, que não está formada ainda vai levar alguns dias para acontecer isso. Érica Machado para o SBA. E termina hoje, dia 20 de outubro, o período de vazio sanitário do feijão em Minas Gerais, Goiás e também no Distrito Federal. Durante 30 dias, o plantio ficou proibido nestes estados e também na capital federal, como medida de prevenção contra a mosca branca, que transmite o vírus do mosaico dourado do feijoeiro, reduzindo drasticamente a produtividade da lavoura. Este é o segundo ano em que o vazio sanitário é realizado para a cultura de feijão nos estados. Ele é justificado porque a mosca branca pode ocorrer durante todo o desenvolvimento da cultura. Sem as plantas hospedeiras no solo, o ciclo de procriação da praga é quebrado, reduzindo assim consideravelmente a população para a próxima safra. Bom, com o fim do período de vazio sanitário do feijão, os produtores agora podem, a partir de amanhã, já fazer o plantio e basta saber como o clima vai ficar. Para isso, então, a gente vai falar com a Somar Meteorologia para saber mais detalhes. Exatamente, foi o fim do vazio sanitário. Nós queremos saber quando retornam as chuvas, em especial para o estado de Minas Gerais. Quem responde é Thaís Baroni, que está aqui conosco. Thaís, os produtores estão aguardando, teve o vazio sanitário, quando que o clima dará as condições de cultivo? Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. A notícia é boa para os produtores de Minas Gerais. Agora, nos próximos 3 dias, a previsão é de algumas pancadas de chuva sobre o estado. Como a gente observa aqui, o solo do estado de Minas Gerais está, de uma maneira geral, bastante seco, principalmente nas áreas mais ao norte e também no oeste do estado. Nessa faixa aqui mais ao sul, a umidade está um pouco elevada, mas ainda assim apresenta níveis baixos. Os produtores precisam de chuva para aumentar essa umidade no solo para dar início ao plantio. Como eu disse, na tarde de
de hoje a previsão é de pancadas de chuva em toda essa área azul aqui do estado de Minas Gerais, só que essa chuva ainda é bem irregular e mal distribuída, não deve atingir todas as fazendas, todos os municípios, ela deve atingir um ponto sim, o outro não. Amanhã essas instabilidades avançam um pouco mais sobre o leste do estado, previsão de pancadas de chuva em toda essa área, mas assim como hoje, uma chuva ainda muito irregular e de baixo acumulado. Na quinta-feira, as instabilidades voltam a se espalhar mais sobre o estado porque está vindo uma frente fria lá da região sul. Esse sistema deve chegar à região sudeste na quinta-feira, provocando pancadas de chuva em praticamente todas as áreas do estado de Minas Gerais. Mas ainda assim, essa chuva é ainda bem irregular e mal distribuída, não deve trazer grandes volumes de chuva. Como a gente observa aqui no acumulado, entre os dias 20 e 24, pouquíssima chuva sobre todo o estado. Essas pancadas que vão ocorrer aí nos próximos 3 dias, elas não devem passar dos 5 milímetros no leste do estado e dos 15 milímetros no sul. Já o acumulado entre os dias 25 e 29 de outubro sobem um pouco, principalmente no oeste do estado. Já pode chover mais de 30 milímetros em algumas localidades, mas na região central, norte e também leste de Minas Gerais, as chuvas ainda não vêm com muita força até pelo menos o fim deste mês. Fabiano. Tá certo, Thaís. E você trouxe para a gente, então, os destaques de Minas Gerais. Em relação às outras regiões produtoras de feijão, o que o produtor pode esperar em relação ao clima? As áreas produtoras de Goiás, assim como as áreas produtoras também de Minas Gerais, não devem receber muitas chuvas agora neste período. Como a gente observa aqui, baixíssimos acumulados, pouquíssima chuva somente sobre o leste do estado, mas de maneira geral o estado de Goiás e também o Distrito Federal devem enfrentar uma situação de tempo seco aí até pelo menos o dia 24 de outubro. Mesma situação para as áreas produtoras do Nordeste. É a partir do dia 25 que novas instabilidades voltam a se espalhar também sobre o estado de Goiás, sobre o centro-oeste, sobre a região nordeste, também volta a chover um pouco mais, mas essa chuva aqui da região central do Brasil ainda é aquela chuva também irregular e mal distribuída, que não deve aí ajudar a aumentar a umidade do solo, que anda baixa por lá. Já entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, as instabilidades ganham um pouco mais de força, principalmente sobre Minas Gerais. Os acumulados já passam de 30 milímetros na maior parte do estado. Também o estado de Goiás deve receber mais de 30 milímetros. Volta a chover um pouco mais também sobre parte da região nordeste, 15 milímetros acumulados entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Thaís. Obrigada por enquanto. Até já. Por aqui você confere como é que estão as cotações do feijão de cor. E as exportações de carne bovina podem ter nova alta no mês de outubro, o que você confere a partir de agora com os destaques da pecuária. É isso mesmo, quem traz de quanto é essa expectativa é a Elaine Valdez. Olá, Elaine. Olá, Juliana, Fabiano. Por aqui, então, eu trago os números das exportações de carne bovina do Jipuí Natura, uma projeção para este mês de outubro, enquanto o mês não termina. Aliás, os frigoríficos que operam aqui no Brasil seguem faturando alto aí com essa alta do dólar frente ao real e ganhando o mercado aí internacional cada vez mais, ganhando um espaço cada vez maior. E você vai acompanhar comigo, primeiro eu apresento para você o volume durante esses 10 primeiros meses de 2015, mas de acordo com essa projeção. Você vai acompanhar comigo como vem sendo a escalada de preço desde janeiro, que começou com 74.030 toneladas e aí foi aumentando progressivamente. Veja que em março, 82.070 toneladas, em maio aumentou mais um pouco, 84.830 toneladas, para o mês de julho, 90.550 toneladas e olha só, a projeção para este mês de outubro é de 111.150 toneladas. Mas agora eu mostro por
por que a gente chegou nesse número, nessa projeção, nesse próximo fundamento que você acompanha agora comigo na sua tela. A gente acompanha aqui comigo com uma média de 5.290 toneladas embarcadas por dia útil ao mercado internacional. Se esse número for mantido durante os dias úteis do mês de novembro, nós vamos ter 111.150 toneladas. Veja que no ano passado era um pouco maior, chegava a 113.400 toneladas, mas ainda o pico de preço ficou aqui para o ano de 2013, quando alcançou no mês de outubro 118.560 toneladas. Portanto, esse é o terceiro melhor resultado nessa série histórica dos últimos 5 anos aqui em relação às exportações de carne bovina do tipo in natura. Agora, se esse número for comprovado, se a média útil for mantida de 111.150 ao final de volume, nós teremos então uma receita de pouco mais de quase de 1 bilhão e 800 milhões de reais, e isso na moeda norte-americana dá 454 milhões e 800 mil dólares. Portanto, os exportadores, os frigoríficos exportadores, ganhando cada vez mais espaço no mercado internacional por conta da disparada do dólar frente ao real, que pode ter o melhor volume desde que o ano de 2015 começou, e também em relação à exportação, nos últimos 5 anos é o terceiro melhor resultado de 2011 até o ano de 2015. Por aqui é hora de conferir cotação de mercado, dessa vez para o bezerro. Confira. Cotações do bezerro. Oferecimento Eprimex por 1. Sua opção na terminação. O único carência zero. O excesso de chuva que atinge o Rio Grande do Sul, além de prejudicar as culturas de inverno, atrasa também o plantio da nova safra de verão. Quem tem as informações é a repórter Viviane Lara. No estado, dezenas de municípios estão em situação de emergência por causa do elevado volume de chuva, provocado pelo fenômeno El Niño. Na agricultura não é diferente. As culturas de inverno que sofreram com as intempéries climáticas, agora na época de colheita, preocupam novamente o produtor, que vive a instabilidade do tempo. Logo após o plantio que foi feito, choveu demais, em excesso. Aí agosto, aliás, deu uma trégua, até que foi até razoavelmente bem. E na floração foi um clima seco, como é devido e preciso para o nosso plantio das lavouras de trigo. Só que em setembro daí nós tivemos a geada. E a geada nos causou um prejuízo muito grande. As lavouras estão praticamente todas comprometidas. Sobrou alguma coisa, mas não é muita coisa. E o que sobrou vai ter problema com qualidade e produtividade, né? As lavouras de trigo, cevada e aveia apresentam diferentes estágios e causam frustração entre os agricultores. A desuniformidade das culturas atrasa a colheita e pode interferir na safra de verão. Seu José, que pretende plantar 2.700 hectares de soja, não esconde a preocupação. Chuva é importante, com certeza. Só que nós não estamos tendo nem condições de colher e nem fazer o plantio, né? Mas o clima tem que nos dar condições, porque senão podemos ter problema no verão também, com certeza. 50% da área semeada com milho em agosto, após a geada de setembro, foi necessário o replantio. Teve áreas com perda de até muito mais que isso, quase que totalidade, né? Mas a nossa área aqui foi praticamente feito a 50% do replantio. Viviane Lara para o SBA. E você, produtor gaúcho, que está enfrentando esse problema, manda uma mensagem para a gente, manda uma foto da sua produção, participe do programa.
através do aplicativo WhatsApp. O número está aí na tela, é o 6796562266. Olha, e tem muita gente que participa também, só mandando um alô pra gente, a gente gosta muito. E aqui fica o nosso abraço para o Robert, ele que é de São José do Rio Preto, em São Paulo. Robert, obrigada pela sua participação. E olha, já que você vai participar, manda o seu vídeo, sua mensagem e aproveita para responder a enquete do Agricultura BR desta semana. Nós queremos saber o que mais preocupa você, produtor rural. Nós colocamos 3 opções: se é o câmbio, o dólar, ou a questão climática, ou ainda a instabilidade econômica e política do Brasil, que tem afetado, né, diretamente todos os negócios aqui no país. Então você responde, manda a sua mensagem aqui para o Agricultura BR, queremos saber a sua opinião. E a gente vai para um rápido intervalo, mas fique com a gente. Na volta tem os números das exportações de café do Brasil no acumulado do ano. A Agricultura BR traz em destaque agora os indicadores da agropecuária brasileira. Vamos começar com a soja, então. O preço médio da saca de 60 quilos da soja no Brasil caiu ontem. Caiu 1,31%, voltando ao patamar de R$ 75,00 a saca. A gente acompanha agora a evolução nos últimos dias para relembrar o que acontecia. Veja só, no dia 19 de setembro, o preço médio era de R$ 74,10. No dia de ontem, 19 de outubro, quando houve essa queda de 1,31% em relação ao dia 18, a saca fechou o dia a R$ 75,45. Ainda assim, no acumulado dos últimos 30 dias, há essa valorização de 1,8%. Só de olhar o gráfico, a gente acompanha como que o preço da saca da soja oscilou ao longo desses últimos 30 dias, em função principalmente da oscilação também do dólar frente ao real. Se a gente comparar agora esse valor de ontem, R$ 75,45, com a mesma data do ano passado, há uma valorização superior a 32%, já que naquela época a saca não chegava nem a R$ 57,00. Já para a pecuária de corte, o preço médio do boi gordo praticado aqui no Brasil nos últimos 30 dias teve alta. É o que aponta o indicador Boi Gordo Brasil, que é uma média dos preços praticados nas 14 principais praças produtoras brasileiras. E você de casa acompanha comigo do dia 20 de setembro até o dia 19 de outubro, como vem sendo a escalada de preço para essa matéria-prima. A gente começa aqui no dia 20, R$ 141,06. Essa média já quase passando para R$ 142,00 para a data do dia 27, mas já começando a primeira semana do mês de outubro, R$ 142,31. Esse preço aumentava ainda mais para a data do dia 10, 11, 12 de outubro, para R$ 143,50. Arroba, para fechar então essa média no último dia 19, a R$ 144,06 a média da arroba. Isso para o boi gordo. Se nos últimos 30 dias a gente tem aqui uma alta de 2,13% em relação à data de 19 de outubro de 2014, aí sim nós temos uma alta mais expressiva que chega a 13,8% para o boi gordo. E agora o destaque é para o indicador Milho Brasil, que é realizado nos 8 principais estados brasileiros, considerando a mínima e a máxima diária para se chegar a uma média simples, que ontem ficou em R$ 28,00 pela saca de 60 quilos, uma média que é 38% superior ao mesmo período do ano passado. É o que você confere agora comigo. Você tem aqui uma análise de 30 dias, intervalo de 19 de setembro a 19 de outubro, partiu de R$ 26,22. O pico de preço oscilou próximo, um pouco mais do que R$ 28,00, R$ 28,06. Ontem fechava em R$ 28,00, o que representa um ganho de 6,8% nos últimos 30 dias e impressionantes 38% em um ano. Isso mesmo, e voltando aqui para a pecuária, o preço médio da vaca gorda no Brasil nos últimos 30 dias teve uma alta de 2,19%. É o que aponta o indicador, que é uma média dos preços praticados nas 14 praças produtoras brasileiras. A gente vai acompanhar o ritmo de preço do dia 20 de setembro até o dia 19 de outubro. Veja que no dia 20 chegava a R$ 131,68 a média da arroba. Esse preço aumentava ainda mais para no dia 27 de setembro a R$ 132,50, aumentando mais ainda para
primeira semana do mês de outubro a R$ 133,06 a arroba. Essa média aumentava mais ainda aqui no dia 10, 11, 12 de outubro e ganhava mais alguns centavos para a data do dia 19 de outubro a R$ 134,56. Se nos últimos 30 dias nós temos uma alta de 2,19%, para os últimos 12 meses em relação à data 19 de outubro de 2014, aí sim uma alta expressiva que chega a 14,2% para essa matéria-prima. Atenção agora, produtor de café, para o indicador Café Sul de Minas, que é um termômetro para saber quanto está sendo pago ao produtor de café dessa região produtora do Brasil, que é referência para as demais. No dia de ontem, o preço médio do café se manteve praticamente estável, na mesma cotação média dos últimos dias. A saca de 60 quilos do café arábica foi negociada ontem na região sul de Minas Gerais por R$ 497,50. Você confere agora mais cotações do mercado físico do Brasil, agora para o estado do Paraná. No café, no Agricultura BR, café arábica aqui em Nova York. Hoje, no começo da manhã, perdia, estava em queda, mas agora esse movimento se alterou e começa a apresentar no campo positivo. Tá? Em longo prazo ainda não temos esse resultado, mas em curto prazo já começa a aparecer resultados melhores para o café. Posição de dezembro negociada com uma alta de 0,12% agora a $1,24 mais 5 por libra peso. Março vem praticamente estável com 0,07% de aumento a $1,27 mais 40 por libra peso. Maio, $1,29 mais 75 por libra peso, alta de 0,30%. E julho, $1,32 mais 25 por libra peso. O café também reage às ações do dólar, aqui o movimento de dólar aqui no Brasil. Hoje o dólar vem em queda aqui no país e lá em Nova York. O café hoje, depois de 3 dias consecutivos de queda, hoje está operando em alta na Bolsa de Nova York. Bom, e a gente acompanha agora então as negociações com o café Robusta, negociados na plataforma Life em Londres, que é a bolsa referência para essa variedade no mercado futuro do grão. A gente vai ao vivo agora então acompanhar as últimas negociações. Vamos aos números então. Café Robusta vem em queda nesta terça-feira. A posição de novembro de 2015 cai agora um pouco mais do que as outras, cai mais de 1,5%, vem negociada a $1.556 por tonelada. Já a posição de janeiro vem a $586, com queda de 0,87%. Março de 2016 vem com queda, mas não perde o patamar de $1.600. Essa é a cotação neste momento para esta posição. E o Robusta negociado em Londres para entrega em maio do ano que vem cai 0,91%, vem negociado a $1.620. Por aqui você confere com a gente agora mais cotações do cenário físico do Brasil. Os números agora são para as exportações brasileiras de café ao longo deste ano de 2015 até o dia 1º de outubro. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, durante esse período o Brasil exportou 26.800.000 sacas de 60 quilos, entre café verde, torrado, moído e solúvel. Esse volume foi inferior em relação ao acumulado do ano passado.
O valor inferior, a queda foi bem leve, foi de apenas 0,36%. Já em relação ao valor, a receita gerada com essas exportações, elas somaram 4 bilhões e 800 milhões de dólares, um volume que também representou queda em relação à receita gerada no ano passado. A queda foi de quase 1,5%. A gente por aqui segue agora falando sobre café no Brasil, neste momento para falar sobre o café futuro. Vamos aos negócios então da BMF Bovespa. Nesta terça-feira, você tem as posições de dezembro deste ano e março do ano que vem sendo negociadas no momento. A de dezembro é a que tem o maior número de contratos, chega próximo a 900, com alta de 0,90%. A saca de 60 quilos para entrega em dezembro deste ano vem negociada a 151 dólares e 50 centos. Já a posição de março do ano que vem tem agora apenas 50 contratos e ela sobe 0,78%, vem negociada a 155 dólares e 70 centos por saca. Por aqui é hora de mais cotações no Brasil, veja. Por aqui o Agricultura BR aproveita para convidar você para participar do programa. Você pode participar do programa acessando o nosso blog, acesse o portal sba1.com e acesse o blog do Agricultura BR, pelo Twitter, twitter.com/agriculturabr e também pelo WhatsApp 6796562266. Aproveita e responde a enquete dessa semana. Nós queremos saber o que tem preocupado você, produtor rural, se são as questões com câmbio, se são as questões climáticas, ou ainda a política e a economia do Brasil. Responda a nossa enquete. Quer saber como? Quer ter mais detalhes? Então acompanhe agora essas informações que mostram como você pode participar aqui do programa. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. Nós aqui vamos para mais um rápido intervalo. Na volta tem os números de exportação do trigo dos Estados Unidos. Você vai ver também que a moagem de cana-de-açúcar cresce 6% no estado de Minas Gerais no acumulado do ano. Bom, a Agricultura BR está de volta. A gente relembra que tem uma enquete no ar nessa semana e tem pessoal de Uberaba, em Minas Gerais, respondendo para a gente. Exatamente. Aqui o produtor, deixa o pessoal da produção confirmar o nome do produtor para nós. O Márcio Rodrigues, ele entrou em contato, disse que está preocupado com as 3 questões, tanto a questão climática, do dólar, os problemas do governo, a instabilidade política e econômica, mas o que tem preocupado mais o produtor neste momento é a estiagem que atinge as áreas de produção. No caso, ele está citando a área dele lá em Uberaba, em Minas Gerais. Realmente tem essa preocupação. Há pouco nós tínhamos a Thaís trazendo informações mais positivas para Minas, mostrando que deve chover nas próximas semanas na região do estado de Minas Gerais, inclusive no Triângulo Mineiro. A gente segue com o programa agora trazendo mais informações de mercado. A commodity que a gente traz para você agora é o trigo negociado em Chicago, que na manhã de hoje operava em alta. Vamos acompanhar os negócios de agora, então? Você tem o cereal operando praticamente na estabilidade. A posição de dezembro vem estável na mesma cotação do fechamento de ontem, a 4 dólares 85 centos mais 50. Agora tem uma leve queda de 0,05%. Já a posição de março do ano
que vem cai 0,10%, também oscila bastante, a gente acompanha em tempo real as negociações, com negócios a $4,92 mais 75 por bushel. O trigo negociado em Chicago para entrega em maio do ano que vem cai também 0,10%, vem a $4,97 mais 25 por bushel, enquanto a posição de julho é a única que opera acima de $5. Ela vem a $5 mais 75, com leve queda quase que na estabilidade a 0,04%. Tá aí os números para Chicago em relação aos negócios com trigo. É trigo que não tem muito motivo para subir mesmo, Juliana. Vinha em alta na manhã de hoje, meio que a reboque por conta das outras commodities agrícolas, mas principalmente o milho. Como o milho vem em alta, é normal, é natural que o trigo pegue uma certa carona e acaba subindo também, porque os fundamentos para este mercado do trigo nos Estados Unidos não são nada positivos. Inclusive, eles são bem negativos, como, por exemplo, o relatório que mostram os embarques mostrar que teve a pior semana de vendas em relação ao trigo dos Estados Unidos, além de outros fatores que você vai conferir agora, mostrando que esse mercado para os norte-americanos segue extremamente pressionado. É o que nós mostramos aqui, as exportações de trigo nos Estados Unidos, aqui a projeção para a temporada 15-16, observa que já aparece a frase na linha vermelha ali, menor exportação em 44 anos, ficando em 23 milhões e 100 mil toneladas. Essa é a situação em relação ao que tem as exportações, previsão total de trigo. Trigo que, falando em exportações, teve a pior semana de vendas desde novembro de 2014, mostra que a situação está bem complicada. Em quase um ano, a pior semana de vendas. E ela vai aparecer aqui, isso aqui é o histórico de vendas para 19 semanas de safra, já os números somados aqui. Observe a diferença entre a temporada 14 e 15, que não foi uma temporada com vendas muito cheias, não. 14 milhões 460 mil toneladas e a temporada 15-16 vem 18% abaixo disso, vem com 11 milhões 920 mil toneladas de trigo comercializados para 19 semanas de safra nos Estados Unidos, mostrando que a demanda sobre o trigo norte-americano está sendo extremamente prejudicada por conta de um dólar alto e também os grandes importadores, compradores buscando outros fornecedores, como Rússia e o Canadá. O Canadá tem uma projeção de vendas que, por enquanto, vai ficando superior à norte-americana. Você tem aqui agora mais uma análise gráfica. Esse aqui mostra as 20 semanas de safra, aqui já falando de embarques dos Estados Unidos, chegando a 8 milhões 560 mil toneladas, 2 milhões de toneladas a menos do que no ano passado, quando eram 10 milhões 550 mil, ou agora 18,9% inferior ao que ocorria no ano passado. No Rio Grande do Sul, as chuvas continuam trazendo transtornos. Cerca de 30 cidades já decretaram situação de emergência, inclusive a capital do estado, Porto Alegre. Na agricultura, os principais reflexos negativos podem ser vistos na cultura do arroz. Quem tem as informações é a repórter Sara Kirchhoff. O Rio Guaíba não ficava tão cheio assim desde 1941. A chuva também afetou o interior do estado. O governador José Ivo Sartori foi até as regiões mais atingidas para dar apoio às famílias, como em Santa Maria. Mas também agradecer à comunidade, às igrejas, o município, a Defesa Civil, as escolas que também protagonizaram abrigo para as pessoas, as associações de moradores, que todos também contribuíram para diminuir o impacto do infortúnio de todos. No campo, lavouras de arroz ficaram embaixo d'água. De acordo com a Emater, cerca de 70% das áreas destinadas para o arroz no estado chegaram a ficar submersas. E mesmo nos locais onde a água já começou a baixar, como neste caso aqui, não é possível iniciar o plantio do arroz, porque as máquinas não conseguem trabalhar em função da umidade. No mínimo 15 dias para secar. Se não chover mais daqui para frente, né? Se der uma chuva que nem estão prometendo aí, que vai vir chuva,
Aí tu vai esperar depois da chuva mais 15 dias ainda, conforme quantos milímetros de chuva vai dar. E numa situação normal, em quanto que estaria o plantio hoje aqui na propriedade? 50%. Com isso, de uma semana para outra, o plantio com a cultura permaneceu praticamente o mesmo, não passando de 19% de áreas semeadas. E quem já adiantou a semeadura poderá ter de trabalhar dobrado. É possível que essas áreas, mesmo inundadas, tenham condição de se recuperar se a água baixar rapidamente, e mesmo que haja o prejuízo da perda dessas lavouras, é possível o replantio, o que significa que, de fato, vai haver um prejuízo econômico para os agricultores se persistir essa condição de continuação da chuva. Mas as intempéries climáticas não são o único problema do arroz. Que é uma safra que está sendo feita em cima de um dólar diferenciado, em cima de um custo de energia novo, em cima de diesel, em cima de custo de produção dos mais diversos. Então, hoje nós podemos dizer que o preço do arroz está muito bom, mas não podemos falar no que vai valer o arroz na próxima safra. Então, nós temos que realmente ter a coragem de dizer a todos os agricultores do Rio Grande do Sul que tem uma boa gestão nas suas lavouras. Este ano, o arroz perdeu espaço para a soja no estado gaúcho, mas ainda assim o cenário no setor arrozeiro é de otimismo. Nós estamos exportando hoje para 5 continentes e 50 países. E isso nos leva a crer muito numa exportação, que hoje os números da exportação praticamente estão batendo os recordes em função do passado. Então essa exportação é a grande janela da expectativa positiva que nós temos, que sem dúvida a exportação vai ser um fator limitante em termos de bons preços para o ano que vem. Falando em arroz, o assunto por aqui é agora sobre o mercado do cereal no Brasil. Vamos ao vivo então até a BMF Bovespa falar com Walter Puga Júnior. Ele tem todos os números para a gente. Oi Puga, boa tarde para você. Quais são as últimas notícias do mercado do arroz? De novo, uma recuperação para as cotações médias do arroz, ou seja, o arroz se mantém, Juliana, ainda bem acima de R$ 40 a saca. Nós acompanhamos nas últimas semanas a recuperação nas cotações do arroz, estava na faixa de 36, 37, avançou e passou de R$ 40 a saca e se mantém, pelo menos no indicador arroz calculado pelo CPEA. Lá no sul do país, né, que tem como base, como referência o sul do país, manutenção dos valores acima de R$ 40 a saca. Veja que o CPEA apurava ontem. Na média dos negócios, o arroz era negociado a R$ 40,52 a saca, uma alta entre sexta-feira e segunda-feira de 0,35%. No indicador arroz do CPEA, ganho de mais de 1,5% durante o mês de outubro, quando comparado aos valores praticados em setembro. Então, temos a manutenção das cotações do arroz, como é possível constatar pelo gráfico que você tem na tela do seu televisor, a manutenção desses preços ainda em alta, acima de R$ 40 a saca. Agora, o mercado internacional do arroz, viu, Juliana, começa a receber os primeiros dados que podem alterar cotações internacionais no mercado, viu? O tufão Copu gera perdas de mais de 114 milhões de dólares para produtores de arroz lá das Filipinas. As Filipinas perderam aproximadamente 2% da safra total esperada de arroz para este ano por causa da passagem do tufão Copu, é o que informou o Departamento de Agricultura das Filipinas nesta terça-feira. Segundo o governo das Filipinas, as perdas devem ser de mais de 359 mil toneladas, ou seja, aproximadamente 114 milhões e meio de dólares. E as exportações da Tailândia também recuam, viu, Juliana? Exportações de arroz da Tailândia totalizaram aí 102 mil toneladas na semana entre 5 e 11 de outubro. A média das últimas 4 semanas não passou muito de 112 mil toneladas. No acumulado do ano, as exportações somam pouco mais de 3 milhões e 400 mil toneladas, bem abaixo do que se exportou no ano passado. Aliás, a diferença é bem grande, a diferença é de quase 600 mil toneladas a menos. E a Argentina também já anunciou que vai produzir menos. A safra argentina de arroz não será muito maior do que 1 milhão e 560 mil toneladas. A última produção no ano passado foi de 1 milhão e 580 mil, já caiu mais um pouco, queda de 1,3%. Isso pode alterar um pouco, não muda drasticamente, mas altera o mercado internacional do arroz. São as últimas informações, eu volto para você em Campo Grande. Obrigada, Puga. Todas as informações do mercado influenciam no preço, né? Então, por isso é importante ficar ligado no que acontece. Por aqui é hora de mais cotações do arroz, agora para o arroz beneficiado no estado gaúcho.
Atenção agora, produtor de milho, para as informações sobre o seu setor. Por aqui a gente começa falando agora sobre os negócios com milho na BMF Bovespa nesta terça-feira. Vamos saber então a quanto está sendo negociado o milho futuro aqui no Brasil. Veja só, as posições de novembro e janeiro operam em queda neste momento, enquanto março vem na estabilidade. A posição de novembro é a que tem o maior número de contratos negociados, 1.470, com a saca de 60 quilos sendo negociada a R$ 33,80. Já a posição de janeiro do ano que vem tem um número bem menor, 320 contratos, a R$ 35,82 a saca. A queda para essa posição é de 0,25%. A posição de março de 2016 também tem volume negociado, bem baixo, apenas 30, e vem operando na estabilidade, na mesma cotação do ajuste anterior, quando a saca valia R$ 35,80. Por aqui a gente traz agora mais informações a respeito do milho no Brasil, desta vez para o volume de exportações que o país está fazendo neste mês de outubro. Olha, a Agricultura BR tem destacado já nos últimos dias que as exportações de milho do Brasil podem chegar a 5.500.000 toneladas neste mês de outubro, que seria um volume muito recorde. Se esses dados se confirmarem, o Brasil pode fechar a safra a 14-15 em relação às exportações, quase chegando a um volume de 15 milhões de toneladas. E a gente acompanha agora melhor essa situação no gráfico. Veja só os números da Conab. Pela projeção, o mês de outubro de 2015 pode encerrar com o Brasil exportando 5.590.000 toneladas do cereal. A média diária deste mês de outubro tem sido de mais de 266.000 toneladas por dia útil. Então, se esse ritmo de negócios for continuado, se ele for mantido, essa projeção vai chegar a este volume, um volume que vai ultrapassar em 76% os registros de um ano atrás. De acordo com a analista Tânia Tosi, analista-chefe da equipe de grãos da agência Rural Business, esse volume todo que o Brasil pode chegar a exportar em 2015, que pode quase chegar a 15 milhões de toneladas, vai representar uma alta de quase 30% em relação ao que o Brasil exportou ao longo de todo o ano de 2014. E agora, o que vem sendo, qual que é o motivo que tem sido feito para que o milho do Brasil seja tão exportado, seja tão procurado lá no exterior? É que o preço da tonelada está bem baixo, com isso o milho do Brasil é bastante visto e bastante comprado. A gente acompanha agora no outro gráfico que traz o preço médio da tonelada do milho brasileiro e você vê como ela vem caindo nos últimos anos. De 2011 para 2015 é o menor valor dos últimos 6 anos. Neste mês de outubro, a tonelada está sendo vendida em média a $164,80. Você vê na evolução do gráfico que este volume ele vem caindo ao longo dos últimos anos e por isso que essa competitividade do milho brasileiro está sendo tão importante para fazer essa exportação ser tão volumosa neste mês de outubro. Por aqui o destaque segue sendo milho agora, milho para o cenário internacional, milho que opera negócios nos Estados Unidos na Bolsa de Chicago. É o que você acompanha comigo a partir de agora, o milho que vinha em alta na abertura da Agricultura BR de hoje. A situação se mantém, mas ainda com as posições abaixo de $4 por bushel. Alta em torno de entre 0,2% e 0,5%. A posição de dezembro é negociada a $3,75 por bushel, alta de 0,53%. Março vem a $3,86 por bushel, alta de 0,58%. Maio de 2016, $3,92 por bushel, uma alta de 0,38%. E julho do próximo ano, $3,96 mais 75 por bushel, alta de 0,25%. Você observa pela penúltima coluna da sua esquerda para a direita que o ajuste de cotação máximo, os valores ainda estão abaixo, mas já estão muito próximos
próximos de estarem na máxima do dia, o que mostra uma situação um pouco mais favorável para o milho, que não apresenta bons números. Em relação aos embarques, milho teve uma semana ruim, de acordo com o relatório que foi apresentado ontem, segunda-feira, após o fechamento da Bolsa de Chicago. Nós vamos mostrar agora alguns fundamentos que mostram como é que está o milho que avança também a sua colheita nos Estados Unidos, e isso ajuda a pressionar os preços por lá. Olha aqui, primeiro gráfico que aparece são as exportações do ranking global. Estados Unidos lideram, são os maiores produtores, os maiores consumidores e os maiores exportadores também. E tem a previsão de exportar 46.990.000 toneladas, é líder absoluto, seguido de longe pelo Brasil, com 25 milhões de toneladas, a Ucrânia, 17 milhões de toneladas, a Argentina, 14 milhões e 500 mil toneladas, enquanto a Rússia tem 4 milhões de toneladas exportadas. Estados Unidos que vem com uma meta de exportação inferior à da temporada 14 e 15, e os números, claro, de exportação e também dos embarques vêm mais lentos do que se tinha no mesmo período do ano passado. E nesse caso, os embarques estão na 7ª semana, e é o que você acompanha comigo, 7ª semana da temporada 15-16, chegando a 4.320.000 toneladas embarcadas de milho dos Estados Unidos, 24,2% abaixo do que se tinha de embarques na 7ª semana da temporada passada, que eram 5.700.000 toneladas, portanto, muito abaixo os embarques de milho nos Estados Unidos. A segunda safra de soja pode implicar no surgimento de pragas nas lavouras. Isso porque, quando se elimina a rotação de culturas, pode ficar mais difícil combater os insetos. Quem tem as informações para a gente é a repórter Miriam Valadares. Os números mostram que a produção de soja avança a cada ano. Mato Grosso do Sul, que na última safra colheu 6,9 milhões de toneladas do grão, estima colher na safra 2015-2016 em torno de 7,3 milhões de toneladas. Segundo a AproSoja-MS, este é um crescimento normal, já que o retorno financeiro tem levado muitos agricultores a optarem pela cultura ao invés do plantio do algodão, do milho-verão ou até mesmo da cana-de-açúcar. Se, por um lado, o interesse em aumentar a produtividade na safra verão é bom para o Estado, por outro, surge uma preocupação quando alguns produtores optam também pelo plantio de uma segunda safra de soja, a chamada soja safrinha. Nós temos aí contabilizado para o estado de Mato Grosso do Sul uma área de aproximadamente 20 a 25 mil hectares. Nós sabemos que está bem pulverizada, está bem espalhada no estado, mas são produtores que estão localizados mais ao sul do estado. Tá? Não é um número tão elevado, mas já temos aí esse reflexo do que seria uma opção do produtor fazer uma cultura de inverno com a soja. Segundo o analista, o monocultivo pode trazer problemas do passado, entre eles a alta incidência de ferrugem asiática. Quando eu elimino a rotação de cultura, eu também muitas vezes elimino a rotação de princípios ativos, principalmente para as pragas, que são aqueles produtos que eu uso na soja com um sistema. O produtor que muitas vezes plantou a soja e ele obteve ou teve a incidência de ferrugem na safra, se ele não tiver aí um corte no ciclo da soja, ou deixar de plantar soja e plantar um milho, por exemplo, ele corre o risco de ter uma nova incidência de ferrugem e de um nível mais abrangente.
Bom, e falando em soja, vamos saber então como que fica o tempo para as regiões produtoras da oleaginosa. E olha, há muita preocupação em relação a precipitações de chuva, em especial no estado do Mato Grosso, o maior produtor de soja do Brasil e do mundo. Há informações que houveram algumas pancadas de chuvas em alguns municípios de maneira isolada. Vamos saber como é que fica a previsão então para o Centro-Oeste, em especial no estado do Mato Grosso, com a Thaís Baroni, que volta ao Agricultura BR. Como é que fica a situação do estado, Thaís? Olá, Fabiano. Essas pancadas de chuva bem irregulares, elas devem continuar ainda sobre o estado do Mato Grosso, porque o estado está tendo temperaturas bastante elevadas nos últimos dias. Então, qualquer umidade que chegue ao estado, associada a essas altas temperaturas, elas disparam a formação de nuvens de chuva que provocam essas pancadas de chuva. Como a gente observa, o solo do estado do Mato Grosso, também do estado de Goiás, ainda está bastante seco e, infelizmente, essas pancadas de chuva que vem ocorrendo e devem continuar aí agora sobre os próximos dias, elas não devem ajudar a melhorar a situação. Até mesmo sobre o estado do Mato Grosso do Sul, que tinha níveis de umidade um pouco mais elevados, a umidade voltou a cair agora nos últimos dias por conta aí da falta das chuvas. A previsão para a tarde de hoje é de tempo firme sobre os 3 estados da região Centro-Oeste. Sobre o norte do estado do Mato Grosso, há previsão de pancadas de chuva, mas bem irregulares e mal distribuídas, assim como aconteceu ontem no município de Sinop. Foi o único município do estado a registrar as pancadas de chuva. Nenhum outro município do Mato Grosso registrou grandes volumes de chuva ontem. Foi uma chuva bem localizada e é isso que deve continuar ocorrendo agora nos próximos dias. Como a gente observa, os modelos não indicam essas pancadas, eles não conseguem mostrar a ocorrência dessas pancadas porque elas são muito localizadas mesmo. Para a tarde de amanhã a situação não muda muito, tempo firme ainda nos 3 estados da região, previsão de pancadas de chuva um pouco mais expressivas sobre o oeste do Mato Grosso, mas assim como hoje, o que vai disparar a formação dessas nuvens de chuva que vão provocar essas pancadas são as altas temperaturas que estão ocorrendo sobre o estado do Mato Grosso. Na quinta-feira a situação não muda muito, volta a chover um pouco mais sobre o sul do Mato Grosso do Sul, também norte de Goiás, e continua chovendo um pouco mais sobre a região norte do Mato Grosso. Mas, de maneira geral, os modelos estão indicando tempo seco nos 3 estados da região agora, nos próximos 3 dias. Como a gente observa no acumulado de chuva, entre os dias 20 e 24 de outubro, os maiores acumulados ainda concentrados sobre o sul do Mato Grosso do Sul, mas eles não devem passar dos 15 milímetros. É uma chuva bem fraca e também irregular, que não deve ajudar a manter a umidade do solo elevada por lá. Nesse mesmo período, como eu mencionei, as temperaturas vão continuar ainda muito elevadas sobre a região. São essas altas temperaturas associadas à chegada de alguma umidade sobre os estados é que vão provocar as pancadas de chuva. Só que essa umidade que chega sobre principalmente o estado do Mato Grosso, ela é tão pouca que nem os modelos meteorológicos conseguem prever. Então fica difícil a gente poder falar com certeza em qual região e em qual município do estado vai chover a partir dos próximos dias. Essas altas temperaturas é que ditam essas chuvas irregulares agora para o estado do Mato Grosso, também de Goiás e Mato Grosso do Sul. Já para o segundo período, entre 25 e 29 de outubro, aí volta a chover um pouco mais sobre toda a região centro-oeste, mas ainda assim acumulados de chuva de no máximo 30 milímetros sobre Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Essa chuva, mesmo que mais abrangente sobre toda a região, ainda é bem irregular e mal distribuída, não deve atingir todos os municípios e nem todas as fazendas dos 3 estados da região. Para este mesmo período, ainda temos temperaturas bastante elevadas sobre os 3 estados. A partir do dia 30 de outubro, as chuvas ganham um pouco mais de força sobre a faixa norte do estado do Mato Grosso, também sobre o estado do Mato Grosso do Sul, mas ainda assim, até pelo menos o dia 3 de novembro, teremos ainda chuvas bem irregulares sobre a região centro-oeste e ainda temperaturas bastante elevadas com máximas de mais de 35 graus em praticamente todos os municípios. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Thaís, obrigado pela participação. A situação é bastante preocupante. Thaís acabou de destacar chuva
e fraca, né? 30 milímetros apenas, em algumas regiões do centro-oeste do país a partir apenas da próxima terça-feira e chuva pouca. E temperaturas muito elevadas, né? Bom, por aqui a gente segue com o programa trazendo agora destaque para o mercado futuro da soja. Soja em Chicago hoje operava em alta. Vamos acompanhar os negócios de agora então? Veja com a gente, a oleaginosa continua operando em campo positivo, mas ainda assim a posição de novembro não recupera o patamar de $9 por bushel. Essa posição vem negociada agora a $8,96 mais 75, com alta de 0,67% agora. Já janeiro vem a $9, 1 cento mais 75, alta de 0,69%. A soja negociada em Chicago para entrega em março do ano que vem sobe 0,66%, vem negociada a $9, 4 centos mais 50 e maio $9, 9 centos por bushel, alta de 0,66%. Essa alta, como a gente pode conferir na coluna cotação máxima, já foi superior no dia de hoje, até que a posição de novembro chegou a ser operada acima de 9. Essa situação não acontece mais, mas ainda assim a soja em Chicago continua operando em cenário positivo. E olha, tem informações importantes a respeito da soja norte-americana, isso porque, além de ter um avanço muito forte na colheita dos Estados Unidos, uma das maiores dos últimos anos, ainda teve as inspeções, os embarques norte-americanos, que atingiram na última semana 2.360.000 toneladas de inspeção, um resultado muito positivo em relação aos embarques norte-americanos. Esses números foram apresentados ontem pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em 2 relatórios. Pela manhã você acompanhou aqui já no Agricultura BR ao vivo de ontem, ao meio-dia, as inspeções e depois no final do programa, já depois que tinha encerrado as negociações lá na Bolsa de Chicago, aí teve o relatório de acompanhamento de lavoura que mostrou esta situação. Por aqui nós vamos mostrar agora alguns fundamentos que mostram o que vem ocorrendo com a soja norte-americana, as inspeções, os embarques, principalmente para a 7ª semana. É o que você acompanha conosco agora e observa que no caso da soja, os embarques eles vêm mais acelerados. As exportações de soja americanas atingem o maior volume de embarque desde novembro do ano passado. Então, tem um número aqui muito positivo, chega a 6.860.000 toneladas, são 14,8% mais acelerado do que o que ocorria no ano passado. No ano passado, também na 7ª semana da temporada, os embarques estavam abaixo de 6 milhões de toneladas, com 5.980.000 toneladas, mas era um ótimo volume de embarque. 5.980.000 toneladas era um bom volume de embarque para o período, é que nesse momento vem mais acelerados os embarques de soja dos Estados Unidos. Dando sequência, aqui você acompanha mais informações. Olha aqui a análise mostrando o histórico agora de vendas de exportação em 6 semanas da temporada norte-americana e observe que neste caso vem abaixo, comparado com a temporada 14-15. Ano passado tinham sido vendidas 30.570.000 toneladas e agora 23.410.000 toneladas de soja. Neste momento, com 6 semanas de vendas de exportação, 23% abaixo do que ocorria no ano passado para a 6ª semana de vendas e exportações de soja dos Estados Unidos. Veja no próximo bloco que a moagem de cana-de-açúcar cresce em Minas Gerais. E olha, os produtores de milho dos Estados Unidos atingiram 59% da área cultivada com milho nos Estados Unidos. Assuntos de logo mais no Agricultura BR. Agricultura BR de volta ao vivo para todo o Brasil nesta edição do meio-dia desta terça-feira. Por aqui as informações agora são para o setor da cana-de-açúcar. A moagem da cana-de-açúcar em Minas Gerais somou
48 milhões e 600 mil toneladas no início da safra até o dia 1º de outubro. Esse volume foi 6% superior em relação ao acumulado da safra do ano passado. De todo esse volume que já foi processado, superior a 48 milhões de toneladas, ele representa quase 80% de toda a previsão para essa safra, que é de 61 milhões de toneladas. Até o dia 1º de outubro, o mix de produção ficou em 60% destinado ao etanol contra 40% para a produção de açúcar, confirmando mais uma safra alcooleira devido ao mercado mais promissor para o etanol. De acordo com a Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais, a moagem vai se estender até o Natal, porque ainda existe um volume expressivo de cana no campo. A tendência é de que parte do volume no campo seja esmagado ainda só no ano que vem. Bom, o clima seco que a gente tem percebido na região sudeste do país, em especial em Minas Gerais, tem favorecido sim os trabalhos de colheita da cana-de-açúcar, o que favorece também a moagem da cana em todo o Brasil, que até agora está atrasada. Resta saber se o clima vai continuar colaborando para que o ritmo de trabalhos continue evoluindo assim. E também o pessoal do Sudeste também está esperando as chuvas para o desenvolvimento das lavouras de cana-de-açúcar. E quem responde como é que fica essa previsão é a Thaís Baroni, que volta ao Agricultura BR, agora falando sobre as áreas produtoras de cana-de-açúcar, Thaís, Sudeste e também Nordeste do país. Olá, Fabiano. Sobre a região Nordeste, o tempo deve continuar firme agora nos próximos dias, favorecendo aí os trabalhos de colheita. Sobre a região Sudeste, há previsão de retorno de chuva, mas uma chuva ainda bastante irregular. Como a gente observa aqui na umidade do solo muito seco sobre a região Nordeste, mas a umidade do solo neste momento não interfere nos trabalhos de colheita da cana. Sobre a região Sudeste, em especial sobre o estado de São Paulo, a umidade do solo está um pouco mais elevada, mas nos próximos dias essa umidade pode cair um pouco, já que as chuvas a partir dessa semana não serão mais tão frequentes e irregulares sobre o estado de São Paulo. Como a gente observa aqui na tarde de hoje, a previsão é de tempo firme sobre todo o estado de São Paulo, também sobre a região Nordeste, somente sobre o estado de Minas Gerais, essa região central do estado de Minas Gerais, é que teremos algumas pancadas de chuva a partir da tarde de hoje, mas ainda assim uma chuva bem irregular e mal distribuída que não deve manter a umidade do solo elevada. Na tarde de amanhã, as instabilidades avançam um pouco mais sobre a faixa leste da região Sudeste, volta a chover sobre o leste de São Paulo, também sobre o sul de Minas Gerais, mas ainda assim uma chuva bem irregular e mal distribuída. Como a gente observa aqui no acumulado, até o dia 24 de outubro, vai chover muito pouco sobre o estado de São Paulo, apenas 15 milímetros acumulados e somente na faixa leste. No interior do estado, o tempo vai ficar seco neste período e somado a esse tempo seco, teremos temperaturas bastante elevadas. Como a gente observa aqui em todo o oeste de Minas Gerais e interior de São Paulo, teremos temperaturas muito altas nos próximos dias e essas temperaturas altas associadas à falta de chuvas podem diminuir a umidade do solo nessa região. Já a partir do dia 25 de outubro, volta a chover um pouco mais sobre as áreas produtoras da região Sudeste, mas ainda assim apenas 15 milímetros sobre o estado de São Paulo e 5 milímetros sobre o estado de Minas Gerais. Lembrando que esse acumulado é o acumulado de 5 dias, então são chuvas muito fracas e irregulares que não devem atingir todas as fazendas produtoras, nem do estado de São Paulo e nem do estado de Minas Gerais. Sobre as áreas produtoras do Nordeste, que estão na fase da colheita agora, teremos também algumas chuvas bem irregulares agora nos próximos dias, entre os dias 25 e 29, mas também baixíssimos acumulados, apenas 5 milímetros. Neste período também as temperaturas continuam elevadas sobre a região Sudeste e também sobre a região Nordeste, contribuindo novamente para deixar a umidade do solo baixa. A partir do dia 29 de outubro, aí sim, volta a chover um pouquinho mais sobre o oeste de São Paulo, mas nada também muito significativo. Bom, hoje eu encerro a minha participação por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Certo, Thaís, obrigado pela sua participação e o tema cana-de-açúcar, setor sucroalcooleiro, continua aqui na Agricultura BR. É isso mesmo, a gente vai saber agora com Walter Puga Júnior como estão os negócios com o açúcar e também o etanol aqui no Brasil. Vamos ao vivo então até a BMF Bovespa para falar com ele mais uma vez. Puga, como que opera esse mercado?
O que nós temos no mercado de etanol são preços ainda próximos da estabilidade depois de uma alta acentuada que nós vimos nas últimas semanas. O mercado físico de etanol teve um início de semana pouco movimentado. Na região de Ribeirão Preto, o etanol anidro era negociado ontem na faixa de R$ 1,73 por litro. E o etanol hidratado em Ribeirão Preto, R$ 1,76 por litro. O mercado já espera preços mais altos lá na frente, principalmente porque se a CID for implantada pelo governo, né, isso depende apenas de uma medida provisória, deve elevar os preços do etanol em Ribeirão Preto para a faixa de R$ 1,80. Agora, o ritmo de negócios em São Paulo diminuiu muito na última semana e se limitou, lógico, novos aumentos para o etanol. Aliás, ontem, segundo o CPEA, os preços cediam um pouquinho, viu? Vamos ao CPEA, os números do CPEA. Etanol, segundo o CPEA, apura diariamente etanol hidratado, que tem como referência a Paulínia, em média R$ 1.470,50 por metro cúbico. Entre sexta-feira e esta segunda-feira, ontem, uma queda pequena, mas uma queda de 0,14%. Ainda assim, mantém cotação acima de R$ 1.470 por metro cúbico. Ontem, o que nós tínhamos aqui na BMF Bovespa para o mercado encerrando negociações a futuro, perto da estabilidade, e os primeiros negócios nesta manhã aqui na BMF mostram agora uma tendência de baixa para alguns contratos. De qualquer maneira, no curto prazo ainda, etanol mantém preços estáveis. Contrato de outubro a R$ 1.452,50 por metro cúbico, o etanol para novembro a R$ 1.477,50 por metro cúbico. Temos contratos negociados para dezembro a R$ 1.495 por metro cúbico, mesmo valor do fechamento de ontem. Portanto, depois de uma estabilidade ontem na média dos negócios, hoje continua estabilidade, mas uma baixa agora para contratos negociados para janeiro, perda de quase 1%. Ontem fechava 1.515, recua agora para R$ 1.500 por metro cúbico. Temos uma safra alcooleira, os preços do etanol continuam, lógico, ainda firmes. Agora, o que ocorre no mercado do açúcar ainda é a expectativa de uma recuperação. Ontem nós tivemos manutenção dos preços do açúcar lá fora, mas hoje você verá já o mercado vem com tendência de queda. O mercado já se ajusta agora, baixa movimentação no mercado físico, por isso lá em Nova York os preços vêm em baixa. Ontem, diante de uma certa estabilidade, o que nós tínhamos, segundo o CPEA, você tem na tela do seu televisor, tendo como referência o mercado de Santos, viu, Juliana? Açúcar cristal era negociado a R$ 66,74 a saca, mesmo valor de sexta-feira, portanto, sem alterações. Não houve, assim, grandes alterações nesse mercado, segundo o CPEA apurava, tendo como referência Santos. Agora, é lógico, né? O açúcar negociado no interior de São Paulo já passou aí de 20%. Eu falo do açúcar no interior de São Paulo. Já o açúcar que é negociado lá em Santos, no indicador CPEA, subiu quase 17,5% apenas no mês de outubro. Então, forte recuperação para as cotações do açúcar. Lá em Nova York, neste momento, diante de um baixo interesse no mercado físico lá fora, o que nós temos é uma tendência de baixa agora. O mercado trabalha açúcar para março a 14,10 centavos de dólar por libra-peso, uma perda de 1,12%. O contrato de maio cai para 13,91 centavos de dólar por libra-peso, também tem uma baixa superior a 1%. E açúcar com entrega em julho a 13,76 centavos de dólar por libra-peso, perde agora também quase 1%. Então temos queda para o açúcar hoje no mercado futuro americano, mas a expectativa é de recuperação desses preços, ou pelo menos a manutenção dessa recuperação que nós vimos para as cotações do açúcar que ocorreram recentemente lá fora. Essas são as principais informações. Eu volto sinal para Campo Grande. É com você, Juliana, Fabiano. Tá certo, Pulga. Obrigada pelas informações. Até mais. Bom, e o assunto aqui na Agricultura BR volta a ser o milho, começando pelo milho negociado na Bolsa de Chicago. E olha só, de acordo com os números de acompanhamento de lavoura do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, os norte-americanos já colheram 203 milhões de toneladas de milho, 59% da área semeada com grão já foi trabalhada. Vamos ver agora como é que vem o milho hoje. Milho vem em alta, opera
operando em alta entre 0,3% e 0,5% no mais curto prazo. Posição de dezembro negociada $3,74 mais 75 por bushel, alta de 0,46%. Março de 2016, $3,85 mais 50 por bushel, alta de 0,45%. Maio do próximo ano, $3,92 por bushel, alta de 0,38%. E julho de 2016, $3,97 por bushel, alta de 0,31%. Hoje um dia de alta para os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Por aqui você acompanha mais informações, fundamentos a respeito do mercado do milho e começando agora pelas questões de produção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que tem uma produção estimada agora em 344 milhões e 300 mil toneladas. Houve uma queda, uma leve queda entre o relatório de setembro e outubro na expectativa de produção, caiu de pouco mais de 345 milhões de toneladas para 344 milhões e 300 mil toneladas, trazendo uma situação agora dos últimos 5 anos de aumento na produção dos Estados Unidos de 10,1% para a produção norte-americana. Por aqui nós trazemos mais informações, agora mostrando como é que está o avanço da colheita dos Estados Unidos, que já chega a 59%. Como eu disse, são mais de 200 milhões de toneladas que os Estados Unidos já colocam no mercado. Olha aqui o avanço nas últimas semanas. Segunda semana de outubro vinha com 42% da área cultivada com milho colhida, agora 59%, o que significa que os Estados Unidos já colheram 203 milhões de toneladas de milho. Destaque agora é para o café. Olha só, o café produzido na chácara São Judas Tadeu, em Piatã, na Chapada Diamantina, na Bahia, foi campeão do prêmio Cup of Excellence 2015, realizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais. Na escala de 0 a 100, o lote atingiu 91,22 pontos e superou as 364 amostras inscritas. A partir de agora, os olhos dos principais compradores de café especial do mundo se voltarão para o Brasil para arrematar os lotes dos 22 finalistas do prêmio durante o leilão que acontece via internet no dia 1º de dezembro. Historicamente, o pregão registra preços muito superiores aos praticados no mercado convencional. No ano passado, o café vencedor do concurso foi arrematado por mais de R$16 mil por saca de 60 quilos. O prêmio Cup of Excellence nasceu em 1999 aqui no Brasil e vem contribuindo à cadeia produtiva através do estímulo de melhores tratos culturais e da alta agregação de valor ao produto. Bom, por aqui a gente segue falando de café, agora as informações são para o mercado convencional do grão, desta vez para o mercado futuro do café arábica em Nova York. Vamos acompanhar os negócios de agora, então. Você tem o café operando com alta neste dia, a posição de dezembro sobe agora 0,16%. Vem negociada a $1,24 mais 10 por libra peso. Já a posição de março, $1,27 mais 75, com alta um pouco superior de 0,35%. A posição de maio de 2016 sobe agora 0,38%, opera $1,29 mais 85, enquanto a posição de julho, $1,32 por libra peso, com alta de 0,60%. E agora chegou a vez das cotações internas do Brasil, veja.
Por aqui as informações finais do Agricultura BR, você fica atento ao que acontece com a soja em Chicago. Soja que vinha em alta durante todo o programa e continua alta que já foi bem maior, mas continua no movimento altista com 0,58% de alta para a posição de novembro, que é negociado a $8,96 mais 25 por bushel. Janeiro de 2016 é negociado a $9,01 por bushel, alta de 0,61%. Março do próximo ano, $9,03 mais 50 por bushel, alta de 0,55%. Maio de 2016, $9,08 mais 75 por bushel, alta de 0,63%. A alta segue para a soja na Bolsa de Chicago, mas agora com bem menos força. Bom, e o último destaque dessa edição, então, é para o dólar. Dólar que hoje oscila bastante frente ao real. No início dessa edição, vinha praticamente estável em relação ao fechamento de ontem, R$ 3,87. Vamos aos números de agora, então. Dólar comercial continua neste valor, neste patamar. Agora, 1h30 pelo horário de Brasília. Esta cotação, R$ 3,87 mais 6, com leve queda de 0,05%. Bom, essa edição vai ficando por aqui. A gente relembra com você quais foram os principais destaques. Um deles em relação à colheita de soja dos Estados Unidos, que já atinge 77% da área semeada. Está terminando hoje o vazio sanitário do feijão no Distrito Federal, Goiás e também Minas Gerais. O faturamento com as exportações de café superam a marca de 6 bilhões e 500 milhões de dólares. E ainda nessa edição você viu que a moagem da cana-de-açúcar em Minas Gerais está mais acelerada neste ano na comparação com o ano passado. Bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.